Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 13 ao 17. Hoje a gente vai tratar da vida depois desta vida. Essa doutrina, da vida depois desta vida, ela se enquadra dentro da teologia sistemática na parte de escatologia. Escatologia não é somente as coisas referentes ao Apocalipse e tudo mais, e ao fim do mundo, mas também a eternidade como um todo, e também no que a gente chama de estado intermediário. Tudo isso está dentro da escatologia. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Então, esse é um texto clássico quando nós falamos da vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos e também da vida no estado intermediário. Se você quer ter uma compreensão mais clara sobre a ressurreição física, recomendo que você na sua casa leia 1 Coríntios 15. Ali é o que tem de mais exaustivo na Escritura sobre a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Morte e ressurreição. Vamos lá meditar um pouco nisso. Primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que é ressurreição? E a ressurreição é sair do estado de morte para o estado de vida novamente. Isso é ressurreição. Então, se ressurreição é sair do estado de morte para o estado de vida, nós temos que saber o que é morte. Uma vez que a gente sabe o que é a morte, a gente pode também saber o que é a ressurreição. A morte, para muitas pessoas, ela significa ser a não existência. Isso seria a morte. A não existência na concepção mundana. Isso não é a concepção bíblica. E é por isso que as pessoas do mundo, elas vão entrar em um desespero muito grande quando elas vão lidar com a questão da morte em si, do luto e até mesmo de sua própria morte. Aqueles que não são cristãos, eles passam por uma dificuldade bem maior quando a morte se aproxima deles, quando eles estão bem velhos, ou quando eles estão num estado de doença muito grave, e também quando eles estão deprimidos, depressivos, muitos deles vão buscar o suicídio. Por quê que eles vão em busca do suicídio? Porque para eles a morte, ela é um livramento de suas dores aqui. A pessoa ela está em um sofrimento tão profundo, em uma dor tão angustiante, que ela acha que
ela dando fim à sua própria vida, esses sofrimentos vão cessar. Só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Que, na verdade, ela estará dando um passo para a eternidade. E esses sofrimentos, eles serão agravados. Então, a não existência não é a morte. Não é a mesma coisa que a morte. Morte não é a não existência. A morte, na Escritura, ela é o que então? Ela é a separação entre o corpo e a alma. Isso é morrer. E há alguma vertente aí teológica que vai falar a respeito de corpo, alma e espírito. Essa é uma visão equivocada do que a Bíblia ensina. Espírito e alma são a mesma coisa. Não são duas coisas diferentes unidas em um corpo. Não. Alma e espírito são a mesma coisa. Então, quando a pessoa morre, o que é que acontece? O espírito deixa o corpo. E então a pessoa, ela de fato morreu. Ora, se a morte é a separação entre corpo e alma, e a ressurreição é a reversão da morte, então significa dizer que ressurreição é a união novamente entre corpo e alma. E essa doutrina da ressurreição dos mortos, fisicamente falando, ela precisa ser recuperada dentro do contexto cristão. Porque não tenha dúvida do que eu estou lhe falando. Muitos cristãos, eles não sabem disso. Eles pensam que a eternidade é como se dá no estado intermediário, que nós vamos analisar ainda, né? Então, eles não creem, eles nem sabem que o próprio corpo deles ressurgirá dos mortos. E então as pessoas, elas olham para esses fatos e elas pensam o seguinte: bom, mas isso é impossível. Veja aquelas pessoas que morreram no fundo do oceano, que o tubarão foi lá e devorou. Olhe para aqueles que tiveram seus corpos queimados. Olhe para aqueles que tiveram seus corpos mutilados e estão à parte em cada canto. Como é que isso vai de fato acontecer? Olhe para aqueles que só sobraram os ossos e tudo mais. E as pessoas olham para essa realidade e elas dizem: bom, é impossível que haja de fato uma ressurreição física. E quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que a doutrina da ressurreição física, ela é muito clara. E mais tarde eu vou voltar a esse assunto, né? Com respeito ainda à morte e ressurreição, a gente vê na Bíblia que Adão, ele foi criado com uma imortalidade, por assim dizer. Esse seria o termo mais preciso para se falar de como Adão ele foi criado. Entretanto, essa imortalidade, ela não era a vida eterna, porque vida eterna não se perde. E a vida eterna nós conquistamos apenas por meio de Cristo. Mas essa imortalidade dele era uma situação mutável. A situação ela poderia mudar. E essa situação ela poderia mudar mediante o quê? A desobediência da aliança. E foi exatamente o que Adão fez. Ele pecou, quebrou a aliança e ele recebeu em si a maldição da aliança, que era morte. E aí, quando Adão peca, ele de fato passa para o estado agora de uma morte. Ele morre primeiro espiritualmente. Essa morte ela é imediatamente completa. Você vê que imediatamente abrem-se os olhos de ambos, percebem que estavam nus, vão fazer as folhas de figueira e depois vão se esconder de Deus. E espiritualmente eles estão mortos. E também tem a morte física. Adão, ele não morre fisicamente completamente naquele momento. Entretanto, a partir daquele momento, ele passa a morrer aos poucos. Ele passa a nossa condição que nós temos hoje. Por exemplo, a cada ano de vida que você completa, significa dizer também que é um ano de vida a menos.
porque você não está somente vivendo, mas você está morrendo aos poucos. Então, Adão, naquele momento, ele passa a morrer aos poucos, assim como nós, seus filhos. E tem também a morte eterna. A morte eterna, ela é um agravante das outras duas. Então, o homem ele poderia morrer espiritualmente, e essa morte física seria meio que um símbolo de uma separação de Deus total, que é a segunda morte. Pelo menos uma separação da presença favorável de Deus. E então, essa é a situação do homem. Adão peca, e a morte, então, ela passa para todos os homens, vai dizer o apóstolo Paulo. A maioria das pessoas que já morreram, elas ainda não estão no estado de ressurreição. Não é esse o estado em que elas estão. Elas estão no que a gente chama de estado intermediário. E é importante dizer que elas também não estão em um sono profundo da alma. Essa é uma doutrina defendida por algumas seitas e heresias. Por exemplo, Testemunho de Jeová, Adventista, do sétimo dia, né? Eles vão dizer que existe o sono da alma, que quando a pessoa morre, ela entra em um profundo sono para acordar somente no dia da ressurreição. Isso é, teologicamente falando, um absurdo. É insustentável dentro das Escrituras tal posição. E eles vão dizer isso porque, por exemplo, no texto que a gente leu, diz aqueles que dormem. Jesus, quando vai ressuscitar a menina, ele diz que ela dorme, ele diz que Lázaro dormia, né? Só que o dormir é, obviamente, uma metáfora para se referir à morte. E um combate também à ideia de não existência. E então, e mesmo aqueles que dormem, né, essa metáfora ela não seria equivalente, quando você dorme, você não está, digamos assim, inexistente, entendeu? Você ainda sonha e tudo, você continua vivo. Então, mesmo essa equivalência seria falsa, né? Então, isso é uma metáfora para se falar daqueles que estão mortos, a ideia de dormir. Nós vemos na Escritura, por exemplo, Jesus dizendo ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E então, numa tentativa de deturparem aquilo que a palavra de Deus diz claramente, eles vão dizer que Jesus disse assim: eu te digo hoje, aí tem a vírgula do pecado, né? Estarás comigo no paraíso. Era óbvio que Jesus estava dizendo naquele dia. O que era que um homem morrendo na cruz, crucificado, que morre por asfixia, ele não consegue respirar, ele vai perder tempo dizendo: olha, eu estou te dizendo hoje. É óbvio que ele estava dizendo naquele dia. É de ser quando? Não faz nenhum sentido. Jesus nunca falou daquele jeito, não faria sentido diante do contexto, o ladrão da cruz não entenderia, enfim, né? Então, naquele mesmo dia, ele estaria no paraíso. Ele não estaria em um sono profundo da alma. Nós vemos, por exemplo, o caso do Monte da Transfiguração, quando aparece ali Moisés e Elias. É fato que Elias não morreu. Entretanto, Moisés morreu. Isso é dito explicitamente no livro de Deuteronômio. E ele não está dormindo profundamente, ele aparece lá no Monte da Transfiguração, que dirá Apocalipse, né, com tantas almas no céu, enfim. É uma posição completamente insustentável e absurda, né? Eles não estão inconscientes. Muitas pessoas acreditam nisso, que, por exemplo, quando a pessoa morre, a memória dela é meio que zerada. Inconsciente não é nem o melhor termo. Seria inconsciente do que ela viveu e aconteceu aqui. E as pessoas, elas acreditam piamente nisso, né? Que não tem como você ser feliz no céu, a não ser que você esqueça absolutamente tudo que aconteceu aqui na sua vida. Bom, isso novamente não se sustenta por várias razões na Escritura. Por exemplo, no livro de Apocalipse, nós temos os santos
clamando vingança por seu sangue. Então eles lembravam. Nós temos a adoração a Cristo. Adoração a Cristo como se você nem lembra que foi Cristo que te resgatou do pecado no céu, né? Então, essa doutrina também, ela é insustentável. Nós lembraremos de fato de tudo que aconteceu aqui. Aqueles que morreram, eles estão conscientes de suas vidas aqui, que eles tiveram na terra, conscientes de que Cristo os salvou e tudo mais. E também, né, elas estão no estado intermediário, sem um corpo, mas com suas almas vivas e conscientes. Então, essas pessoas, elas estão com suas almas, e não seus corpos, vivos e totalmente conscientes. Aí muitas pessoas dizem assim, olha, mas não tem como, por exemplo, Moisés ter aparecido no Monte da Transfiguração, visto que ele não tinha um corpo. Então, como poderia se ver esse espírito? Mas o fato da pessoa não ter um corpo, isso não significa que ela não possa, de nenhuma maneira, se manifestar de forma visível, porque a dimensão espiritual é outra dimensão diferente da nossa. Por exemplo, anjo não tem corpo, mas são inúmeras vezes na Escritura que anjos aparecem de forma visível. Então, para aparecer visivelmente, não necessariamente você tem que ter um corpo físico como o nosso, dentro dessa dimensão que nós, de fato, conhecemos. Então, eles estão em estado intermediário, em espírito e consciência. E alguns estão no estado de perdição, que costuma se chamar um local de tormento. Lembra lá do rico e do Lázaro? Muita gente vai dizer que ali é uma parábola, né? Só que não dá para ter certeza se aquilo é ou não é uma parábola. Enfim, mas independentemente de ser ou não uma parábola, aquilo ali, o fato é que ele está num local de tormento, enquanto Lázaro está no chamado lá, seio de Abraão. Ainda que fosse uma parábola, só faria sentido se isso de fato fosse possível, né? Então, ele está ali em um local de tormento, ele está sendo atormentado, ele não está aguardando para o dia da ressurreição, dormindo profundamente. Ele está dizendo, inclusive, eu quero voltar para pregar. E, portanto, esse é o estado daqueles que rejeitaram a Deus em suas vidas. Eles estão em um local de tormento. E alguns estão no estado de salvação, que a gente chama de paraíso, porque foi o termo que Jesus usou para se referir ao ladrão da cruz. Né? O paraíso, às vezes, também chamado de céu. Entretanto, céu é uma coisa mais abrangente mesmo. Né? E também, as pessoas, elas irão ressuscitar com seu corpo próprio. Entretanto, para os salvos, esse corpo será glorificado. Então, quando essas pessoas ressuscitarem, lembre-se, não são somente os crentes que ressuscitarão, os ímpios também ressuscitarão. Entretanto, há uma diferença na ressurreição do crente e na ressurreição do ímpio. Essas pessoas todas ressuscitarão em seus próprios corpos. E aí vem aquela questão, mas e aí? Como é que é esse negócio, né? Tem corpo para tudo enquanto é lado, corpo que não existe mais, corpo cremado, corpo... Enfim, não sabemos como é que isso vai ser especificamente. Agora a gente sabe que Deus, ele é de fato poderoso para fazer isso. Ele sabe o DNA de todo mundo, né? DNA é uma informação sobre você, precisa sobre você. Não é algo que você pega na sua mão, mas é de fato uma informação que Deus tem a respeito de todo mundo. E o fato é que Deus, isso não é nenhum pingo de problema para Deus, né? Fazer isso. É complexo para nós entendermos, porque foge à nossa realidade cotidiana. A gente não vê, você não vai ver a gente ressuscitando aí todo dia, né? Você vai ver só na ressurreição final de fato. Então, aqueles que são ímpios, eles ressuscitarão. Entretanto, esse corpo deles será um corpo capacitado a sofrer eternamente. Esse nosso corpo, ele morre, mas o corpo daqueles que vão ser condenados, não. Ele vai ter capacidade suficiente para aguentar todo o sofrimento
pelas eras intermináveis da eternidade. E o corpo dos crentes será semelhante ao corpo que Jesus Cristo ressuscitou. Também há muito mistério quando a gente fala de ressurreição, porque as aparições de Cristo ressuscitado, elas são complexas, elas não são nada fáceis. Ele faz umas coisas diferentonas, né? Ele ora é reconhecido, ora não é reconhecido, ninguém sabe por que exatamente. Então, é complexa a própria ressurreição de Cristo, entretanto, ele ressuscitou com o corpo dele mesmo. O túmulo dele estava vazio. Se o túmulo dele não tivesse vazio, seria muito fácil para os judeus refutar o cristianismo. Qual era o fundamento da pregação de Pedro, lá em Atos 2? Ressurreição. Que foi que a igreja pregou sempre? Ressurreição. Então, para os judeus, para o Império Romano, era muito fácil. Vamos bem ali no túmulo desse tal de Jesus que ele disse que ressuscitou, faz uma exposição do corpo, está aqui o homem que ele disse que ressuscitou, pronto. Refutaria o cristianismo. Se alguém quiser refutar o cristianismo, basta pegar a ossada de Jesus, pronto, você refutou tudo, absolutamente tudo, né? Mas não vai conseguir, porque nem os romanos que enterraram Jesus não sabem onde estava mais o corpo, quanto mais alguém da nossa era. Jesus Cristo, ele está de fato no céu com seu corpo ressuscitado, e nós ressuscitaremos semelhante a ele. E o fato também é que nem todas as pessoas elas passarão ou passaram pela morte. Nós temos, por exemplo, Enoque, que de fato não morreu, e Elias, que também não morreu. E teremos pessoas que não morrerão, são aquelas pessoas que estarão vivas na segunda vinda de Cristo. Essas pessoas, elas não morrerão, elas terão seus corpos transformados. Isso está explícito aqui no texto que a gente leu como introdução. E quando ocorrerá essa ressurreição? A ressurreição física, ela ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Não tem uma vinda para ter um período, um arrebatamento secreto, né, misterioso, 7 anos de tribulação, aí depois Jesus vem, estabelece o milênio, e só após o milênio a ressurreição. Não é assim que funciona. É a segunda vinda e pronto. Só é isso que tem na Escritura. Quando ele vem a segunda vez, estabelece, está muito explícito aqui, não é, no texto de Paulo, estabelece o juízo final, e então os corpos serão ressuscitados. Todo esse negócio aí de arrebatamento secreto, 7 anos de tribulação, um milênio físico, e depois a ressurreição, é um equívoco, né? E também nós temos a ressurreição espiritual, que ela acontece ainda nessa vida, mas será plenamente completa só após a morte. Se for ler João 5, Jesus vai falar das duas ressurreições, a ressurreição espiritual e a ressurreição física. A ressurreição espiritual já aconteceu, você já foi regenerado, você nasceu de novo, você foi, a Efésios vai dizer que nós fomos vivificados, estávamos mortos em delitos e pecados, e fomos o quê? Vivificados. É a mesma coisa que dizer que foi ressuscitado. Estávamos mortos e fomos ressuscitados. Então, a garantia de que a ressurreição física ocorrerá é que a espiritual já aconteceu. Se já aconteceu a espiritual, por qual razão não aconteceria a ressurreição física? E lembre-se, gente, muita gente pensa que não sei na verdade o que eles pensam. Eu já tentei decifrar, mas não consigo. Eles pensam assim, que eles acreditam na ressurreição, mas não na ressurreição física. Então, a ressurreição de quê? A ressurreição só pode ser se for física. Não existe outro tipo de ressurreição, porque o espírito ele não morre. Ele é separado do corpo. Ele continua consciente, né? Então, não tem como haver assim, eu acredito na ressurreição, mas não na ressurreição física. Bom, então não acredito em ressurreição, porque não existe outro tipo de ressurreição. E aquele que era o agravante eterno da morte, agora ele passa a ser o agravante da vida, por assim dizer. Nós teremos vida eterna. Não precisaremos mais nos preocupar com a morte. E depois disso vem, então, quando Jesus voltar, a ressurreição, e o juízo final e o destino eterno.
Então, o julgamento final se dará com a segunda vinda de Cristo. Quando ele vem, estabelece o julgamento ou juízo final. Para os que morreram antes da vinda de Cristo, o seu destino é traçado após a morte. Após a morte, ele já sabe para onde ele vai. Se tiver quente demais, então, né, ele já sabe para onde que ele vai. E para os que estiverem vivos, quando Cristo voltar, o seu destino eterno será traçado no julgamento final. E também, todos serão julgados, inclusive os anjos caídos. Os anjos caídos também serão julgados no julgamento final. E o julgamento é uma demonstração pública da justiça, santidade, amor e misericórdia de Deus. E também o julgamento final, ele é uma declaração pública da sua justificação. Quando a gente trabalha a ideia de justificação, existem várias facetas da justificação. Quando Cristo ressuscita dos mortos, ali era uma prova de que aquele julgamento humano sobre ele foi um julgamento ímpio, equivocado. Ele era justo. É isso que vai dizer Lucas, por exemplo. Lucas trata muito a ideia da justiça de Cristo. Então, o fato dele ter ressuscitado, isso é uma prova de que ele não carrega, ou não deverá carregar o quê? O salário do pecado. E quando os cristãos ressuscitarem para a vida eterna, isso é uma demonstração pública, de fato e de verdade, que eles estão apropriados da justiça de Cristo. Por isso que eles não entram o quê? Em condenação. Eles são justos perante Deus, por causa da justiça de Cristo a eles imputada. E aí sim, entra o aspecto da justificação, que você será um praticante eterno de justiça. Aí sim, entra essa faceta da justificação. E então, nesse julgamento final, será dito o destino eterno. Os ímpios herdarão o inferno e sofrerão no corpo e na alma eternamente. Por enquanto, como é que os ímpios estão? Sofrimento espiritual. E eles sabem, eles estão aguardando o quê? A união de corpo e alma novamente, para eles sofrerem no corpo e na alma. Eles não rejeitaram Cristo no corpo e na alma, pois eles vão sofrer eternamente os males no corpo e na alma. Então, eles aguardam um futuro bem pior do que eles estão passando nesse momento. Enquanto os salvos herdarão a nova criação, como a Bíblia assim chama, novos céus e nova terra, e a alegria eterna também no corpo e na alma. O homem, ele viveu, ele recebeu ou rejeitou a Cristo no corpo e na alma. Portanto, o destino eterno dele será ou sofrimento, ou alegria no corpo e na alma. E lembre-se, no julgamento final, todos vão ter aquilo que sempre quiseram. Nós vamos ter aquilo que nós sempre quisemos, uma vida eterna, o livramento da morte, uma eternidade próximo de Deus e sem um pecado. Os ímpios também terão aquilo que eles desejaram a sua vida toda, uma eternidade sem Deus. Eles vão para longe de Deus, para a presença, fora da presença favorável de Deus. Nunca quiseram Deus, nunca quiseram nada com sua igreja, o céu não é o lugar deles. Eles terão aquilo que eles desejaram em suas vidas todas. Então, não há injustiça da parte de Deus. Já deu 8 horas, esse é o assunto, posso orar encerrando já? Ou você vai? Então, vamos fazer uma oração encerrando esse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelas verdades que a Escritura ensina, e que nós sabemos que quando nós partirmos dessa vida, nós não entraremos em um estado de inconsciência, nós não deixaremos de existir, mas nós iremos direto para os braços de Deus. Estaremos com grande expectativa, aguardando o dia que nossa alma se juntará novamente com o corpo, para vivermos eternamente ao teu lado. E, Senhor, que o Senhor possa alertar as pessoas que ainda não reconhecem essa verdade e buscam suicídio, e aquelas que não creem nisso e caminham a passos largos para um sofrimento eterno,
e depois não terão mais como voltar atrás. Ó Senhor, tem piedade dessas pessoas e nos utiliza para pregarmos o evangelho da salvação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.